Olá pessoal, Silvio Andrade, engenheiro civil da SA Soluções de Engenharia. Estamos aqui para mais um Por Dentro da Engenharia Civil. Conforme falamos no vídeo passado, hoje nós vamos falar o quê? Quais são os tipos de recálculo dos solos moles, tá? Mas antes, vamos olhar a nossa vinheta. Bem, pessoal, antes da gente começar a analisar os recalques nas nossas estruturas, é interessante a gente saber por que é que o solo mole recalca e como ele recalca, tá? Então, vejam bem, quando nós temos uma estrada, né, aqui o asfalto, aqui nós temos uma turfa, que é um solo mole, então com a própria carga do aterro que nós fizemos, nós vamos gerar uma carga nesse nosso solo mole. E quando nós começamos a utilizar, nós sabemos que o recalque ele é muito lento. Então você vai tendo o quê? Aqui nesse ponto, nós ampliando esse solo, nós temos o quê? Como é esse solo mole? Ele tem poros com ar, tá? Partículas de solo e poros com água. Quando aquela carga é aplicada, o que acontece? Começa os esforços no nosso solo mole, que, como nós vamos ver no próximo slide, nós temos o quê? Quando começa a expulsar esse ar e água lentamente, é que nós vamos ter o recalque mais significativo no nosso solo mole. Ou seja, quais são os recalques? Primeiro, recalque imediato. Se deve à plasticidade do solo sem perda de água e ar, tá? Ou seja, nós temos uma deformação da partícula do solo, nós temos uma partícula, quando ele recebe uma carga, ela diminui um pouco de tamanho, ou então o achatamento dos contatos. Nós temos o solo, a parte sólida, né, dos grãos do nosso solo totalmente soltos, sem nenhum problema. Quando ele recebe carga, começa a ter achatamento, deslocamento desses nossos nos sólidos, né, da parte do solo. Recalque primário, redução do volume de vazios, ou seja, com a expulsão de ar e água. Aquele negócio, nós colocamos o geodreno e jogamos uma carga e começa a sair paulatinamente ar e água, que é um acelerador, né? Você faz um aterro provisório, nós botamos um verdadeiro paliteiro de geodrenos verticais e botamos uma carga e ele vai, aos poucos, expulsando essa água e ele vai adensando esse solo que nós vamos ver mais adiante. E, por fim, o recalque secundário, que é imediatamente após o recalque primário, ou seja, deformação do solo e reacomodação das partículas. Quando a gente analisa os nossos recalques, na realidade, o recalque imediato e o recalque secundário não são tão significativos. O que nos causa os maiores problemas e onde se estuda mais é exatamente o recalque primário. Então, o que a gente percebe é que nós convivemos com o recalque, ou de forma a inviabilizar uma estrutura, ou de forma de a gente conviver com esses recalques. Como assim? É como vemos aqui. Essa estrada aqui, você vê que era uma estrada que já estava em uso e ela teve um recalque, ou seja, aqui você não tem mais como utilizar essa estrutura. Nesse outro caso, você vê que o prédio estava completo e ele começou a afundar. Também aí já é um problema sério, possivelmente esse prédio deve ter sido demolido, porque não tem como recuperar uma estrutura desse jeito. Aqui, uma estação de tratamento de efluentes, onde toda a estrutura foi feita sob fundação profunda e as partes adjacentes não foram feitas. Então, você percebam que não tem como a tubulação, essa estação de efluentes ser utilizada, porque não tem como fazer a ligação que toda vez arriava e o tubo ficava sem ter possibilidade de efetuar. Aqui nós vemos uma estrutura também, fundação profunda e adjacência não, e foi feita uma escada bem interessante de arquitetura, tá? Para poder utilizar, ou seja, nós estamos convivendo com recalque. Não é um recalque abrupto, é um recalque que vai acontecendo paulatinamente, mas que vai dando esse efeito nada agradável à estrutura. Aqui, um porto onde tem a liquefação do solo, tá? Que você tem um total desmoronamento. Aqui, uma BR em execução, quando fez o aterro, rompeu o solo. E neste caso, vocês estão vendo que é uma indústria que tem um equipamento que cada vez que ia tendo recalque, ia se colocando uma pedra para suprir, tá? Mas lá na frente nós vamos falar numa tecnologia que nós executamos
que a empresa que nós somos comercial representa, que tratou esse trabalho, esse aqui, recuperou esse sim, que esses daqui são obras de fora, nós não tocamos neles, tá, pessoal? Então, vejam bem, exatamente isso, nós convivemos com recalque. E às vezes, o que acontece, não sei se já perceberam, é que quando ocorre o recalque, que tem uma estrutura do lado, ele tem um processo que nós chamamos de efeito Chebotaryov, tá? Então, esse efeito Chebotaryov, que também é muito comum, vai ser assunto do nosso próximo Por Dentro da Engenharia, tá? Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo, nós vamos falar um pouco de solos, esse vídeo agora e mais dois, vamos falar de solos, tá? Espero que vocês estejam gostando, a gente está praticamente tentando abranger toda uma área da engenharia civil, né? Não só a parte de estruturas, mas já ir pegando um pouco de solos, para a gente poder cada vez mais ter um bate-papo. Então, mais uma vez eu peço a vocês, façam perguntas no nosso canal, compartilhem. Quem ainda não se cadastrou, se cadastre. Vamos fazer com que nós consigamos fazer um ponto de encontro para um debate de engenharia. Espero vocês no próximo Por Dentro da Engenharia. Muito obrigado.